toda sua vitalidade, gostando tanto do sabor do seu sangue que acabou drenando totalmente o sangue do seu corpo. Eu li cuidadosamente todas as descrições, procurando por alguma coisa que me parecesse familiar, para não dizer plausível. Parecia que a maioria das histórias de vampiros possuíam lindas mulheres como demônios e crianças como vítimas. Eles pareciam querer criar histórias para explicar os altos índices de mortalidade entre as crianças, e criar para os homens uma boa desculpa para serem infiéis. Muitas das histórias envolviam espíritos desencarnados e avisos sobre enterros impróprios. Nada se parecia muito com o que eu via nos filmes, só alguns poucos, como o hebreu Astrei e o polonês Klier, que ocasionalmente estavam ocupados bebendo sangue. Só 3 links me chamaram a atenção: o romeno Varacolassi, um morto-vivo poderoso, que podia aparecer como um humano lindo, com a pele pálida; o eslovaco Nelapsi, uma criatura tão forte e veloz que pode um vilarejo inteiro em apenas 1 hora depois da meia-noite; e um outro, o Stregoni Benefici. Sobre si havia apenas uma breve frase: Stregoni Benefici, um vampiro italiano, destinado a ser do lado do bem, e inimigo mortal dos vampiros maus. Era um alívio, aquele link, o único mito que aclamava a existência de vampiros do bem. No geral, porém, havia pouco que coincidisse com as histórias de Jacob ou com as minhas próprias observações. Eu fiz um pequeno catálogo na minha mente enquanto eu lia e cuidadosamente comparava cada mito. Velocidade, força, beleza, pele pálida, olhos que mudam de cor. E então o critério de Jacob: bebedores de sangue, inimigos dos lobisomens, peles frias e imortais. Haviam muito poucos mitos que se encaixavam em cada fator. E então, outro problema, que eu lembrei de um pequeno número de filmes que eu havia assistido e que foi trazido à tona pela leitura de hoje: vampiros não devem poder sair de dia, o sol poderia transformá-los em cinzas. Eles dormem em caixões o dia inteiro e só saem à noite. Importunada, eu desliguei o computador no botão principal, sem esperar para que ele desligasse apropriadamente. Apesar da minha irritação, eu estava extremamente envergonhada. Era tudo tão estúpido. Eu estava sentada no meu quarto, pesquisando sobre vampiros. O que é que havia de errado comigo? Eu decidi que grande parte da culpa estava na entrada de Forks, uma península inteira, para falar a verdade. Eu queria sair de casa, mas não havia nenhum lugar que eu quisesse ir que ficasse a menos de 3 dias de viagem de carro. Eu calcei as minhas botas mesmo assim, sem ter certeza de para onde eu iria, e desci as escadas. Eu vesti o meu casaco de chuva sem olhar o clima e saí porta afora. Estava nublado, mas ainda não estava chovendo. Eu ignorei minha caminhonete e comecei a avançar a norte a pé, virando no quintal de Charlie e andando em direção à floresta. Não demorou muito até que eu já estivesse longe o suficiente da casa para não ver mais a estrada, para que o único som audível fosse o som dos meus passos na terra e as gotas de orvalho que caíam das copas. Havia um leve rastro de trilhas que guiava o caminho para dentro da floresta; de outra forma eu jamais me arriscaria a ir lá sozinha daquele jeito. Meu senso de direção era desastroso, eu podia me perder em lugares muito mais seguros. A trilha continuava mais e mais funda dentro da floresta, mais longe do que eu podia dizer. Ela passava pelas árvores ordenadas e pelas cicutas, pelas madeiras de teixos e pelos arbustos. Eu só conhecia vagamente as árvores ao meu redor, e o que eu sabia era só de ver Charlie apontando elas para mim da viatura anos atrás. Muitas delas eu não conhecia, outras delas eu não tinha como ver porque elas estavam completamente cobertas de parasitas verdes. Eu segui na trilha tão longe quanto a minha raiva me levou. Quando ela começou a abrandar, eu diminui o ritmo. Algumas gotas caíram em mim da árvore sobre minha cabeça, mas eu não sabia dizer se era de uma chuva que estava começando ou do orvalho de ontem, que estava nas folhas, que agora estavam lentamente voltando para a terra. Uma árvore recentemente derrubada, eu sabia que era recente porque ela ainda não estava completamente coberta de musgos. Descansava sobre o tronco de outra das suas irmãs, criando um banquinho a apenas uns poucos passos da trilha. Eu passei pelos galhos e cuidadosamente, me certificando de que a minha jaqueta estava entre o assento sujo e as minhas roupas onde quer que elas tocassem, e inclinei minha cabeça protegida com o capuz contra a árvore ainda em pé. Esse foi o lugar errado para vir. Eu devia ter adivinhado, mas onde mais eu poderia ter ido? A floresta era de um verde escuro e se parecia demais com a cena do sonho de ontem para permitir à minha mente um pouco de paz. Agora que já não havia mais os sons de passos, o silêncio era penetrante. Os pássaros estavam quietos, também,
e as gotas caíam com uma certa frequência, então devia ser a chuva. As samambaias ficavam mais altas que eu, agora que eu estava sentada, e eu sabia que alguém podia andar entre os troncos a 3 passos de distância e não me enxergar. Aqui entre as árvores era muito mais fácil acreditar nos absurdos que haviam me deixado envergonhada em casa. Nada mudou nesse floresta por milhares de anos, e todos os mitos e lendas de centenas de locais diferentes me pareciam muito mais possíveis aqui do que no meu quarto. Eu me forcei a focar nas 2 perguntas mais vitais que eu tinha que responder, mas eu fiz isso sem vontade. Primeiro, eu tinha que decidir se a história que Jacob me contou sobre os Cullen podia ser verdade. Imediatamente minha mente respondeu com um ressonante não. Era ridículo e mórbido pensar em tais coisas. Mas o que, então? Eu perguntei a mim mesma. Não havia nenhuma explicação razoável que explicasse como eu estava viva nesse momento. Eu escutei mais uma vez na minha cabeça as coisas que eu observei sozinho a incrível velocidade, a força, os olhos mudando de preto para dourado e preto de novo, a beleza inumana, a pele pálida, gelada. E mais pequenas coisas que se registraram lentamente como eles nunca comiam, a graça perturbadora com a qual se movimentavam. E o jeito como eles falavam com um sotaque pouco familiar e frases que se encaixaria melhor num romance da virada do século do que numa sala de aula do século XXI. Ele faltou à aula no dia em que faríamos o teste sanguíneo. Ele não disse que não iria para a praia até que eu disse para onde íamos. Ele parecia saber o que todos ao redor dele estavam pensando exceto eu. Ele havia me dito que o vilão, perigoso. Poderiam os Cullen ser vampiros? Bem, eles eram alguma coisa. Alguma coisa fora das possibilidades de justificações racionais estava acontecendo diante dos meus olhos incrédulos. Fossem os frios de Jacob ou as minhas teorias sobre super-heróis, Edward Cullen não era humano. Ele era algo mais. Então talvez. Essa seria a minha única resposta sobre o assunto no momento. E então a pergunta mais importante de todas. O que é que eu ia fazer se fosse verdade? Se Edward fosse vampiro, eu mal podia me forçar a pensar nas palavras. Então o que eu deveria fazer? Envolver outra pessoa estava absolutamente fora de questão. Nem eu mesma conseguia acreditar. Ninguém a quem eu contasse ia me dar bola. Só 2 opções pareciam práticas. A primeira era seguir o conselho dele, ser inteligente, evitá-lo tanto quanto fosse possível. Cancelar os nossos planos, e voltar a ignorá-lo o máximo que eu pudesse. Fingir que havia uma parede de vidro impenetrável nos separando na aula quando éramos forçados a ficar juntos. Dizer para ele me deixar em paz e falar sério dessa vez. Eu estava presa num repentino sentimento de agonia quando pensei nessa alternativa. Minha mente rejeitou a dor, rapidamente me levando à próxima opção. Eu não podia fazer nada de diferente. Afinal, se ele era algo sinistro, até agora ele não fez nada para me machucar. Na verdade, Tillet teria muito do que se arrepender se ele não tivesse agido tão rápido. Tão rápido, eu discuti comigo mesma, que pode ter sido simplesmente uma questão de reflexos. Mas se eram reflexos que salvavam vidas, não podia ser tão ruim. Eu considerei. Minha cabeça girava sobre eixos invisíveis. De uma coisa eu tinha certeza, se é que eu tinha certeza de alguma coisa. O Edward obscuro no meu sonho da noite passada foi só um reflexo meu medo das palavras de Jacob, e não de Edward. Mesmo assim, quando eu gritei aterrorizada por causa do ataque do lobisomem, não foi o medo do lobo que fez o não brotar dos meus lábios. Foi o medo que ele pudesse se machucar mesmo quando ele me chamou com os caninos expostos. Eu temi por ele. E eu sabia que aí estava a minha resposta. Eu não sabia nem se havia outra escolha, na verdade. Eu já estava envolvida demais. Agora que eu sabia, se eu sabia, eu não podia fazer nada sobre os meus segredos assustadores. Porque quando eu pensava nele, na voz dele, nos seus olhos hipnóticos, a força magnética de sua personalidade, eu não queria nada além de estar com ele agora mesmo. Mesmo se eu não conseguia pensar nisso agora. Não aqui, na floresta escura. Não quando a chuva fazia tudo escurecer como o crepúsculo sobre as copas das árvores e pareciam compassos no chão de terra. Eu tremi e me levantei rapidamente do meu local de ocultação, preocupada que de alguma forma a trilha tivesse desaparecido com a chuva. Mas estava lá, a salva e clara, seguindo o seu caminho pelo labirinto respingante. Eu a segui apressadamente, meu capuz próximo do meu rosto, me surpreendendo, quando quase me batia nas árvores, com quanto havia ido longe. Eu comecei a imaginar se eu realmente estava saindo de lá, ou me embrenhando ainda mais nos confins da floresta.
antes que eu tivesse um ataque de pânico. Porém, eu comecei a reparar em alguns espaços entre as teias de galhos. E então eu vi um carro passando na rua, e eu estava livre. A grama de Charlie se estendia na minha frente, a casa de recebendo, prometendo calor e meias secas. Era só meio-dia quando eu entrei. Eu subi e me vesti para o resto do dia, jeans e uma camiseta, já que eu ia ficar em casa. Eu não tive que me esforçar muito para me concentrar na tarefa do dia, um trabalho sobre Macbeth que era para ser entregue na quarta-feira. Eu me concentrei no perfil do duro projeto contentemente, mais serena do que eu me sentia desde a última quinta-feira. Para ser honesta, esse sempre foi meu jeito. De qualquer forma, tomar decisões era a parte difícil para mim, isso eu tinha que reconhecer. Mas uma vez que a decisão estivesse tomada, eu simplesmente fazia o que tinha que ser feito, geralmente aliviada por ter tomado uma decisão. Às vezes o alívio era corrompido pelo desespero, como a minha decisão de vir para a Forks. Mas isso era melhor do que degladiar com as alternativas. Essa era uma decisão ridiculamente fácil de aceitar. Perigosamente fácil. Então o dia estava quieto, produtivo e eu terminei o meu trabalho antes das 8. Charlie chegou com uma bela captura, e eu fiz um lembrete mental para comprar um livro de receitas para peixes quando eu fosse para Seattle na semana que vem. Os calafrios que percorriam a minha espinha toda vez do que eu pensava nessa viagem não eram diferentes dos que eu tinha antes da história de Jacob Black. Eles deveriam ser diferentes, eu pensei. Eu devia ter medo, eu sabia que devia, mas eu não conseguia sentir o tipo certo de medo. Eu não sonhei naquela noite, exausta por ter começado meu dia tão cedo, e ter dormido tão mal durante a noite. Eu acordei, pela segunda vez desde que eu cheguei em Forks, com o brilho amarelo de um dia de sol. Eu fui olhar pela janela, aturdida por ver que mal havia uma nuvem no céu, e aquelas que haviam eram só pedacinhos macios de algodão que não poderiam estar carregando chuva alguma. Eu abri a janela, surpresa por ela ter aberto tão facilmente, sem emperrar, mesmo sem ter sido aberta em todos esses anos, e suguei o ar relativamente seco. Estava quase quente e quase não ventava. Meu sangue pulsava elétrico nas veias. Charlie estava terminando o café da manhã quando eu desci, e ele percebeu meu humor imediatamente. Belo dia lá fora. Ele comentou. Sim, eu concordei com um sorriso. Ele sorriu de volta, seus olhos castanhos se enverrugando nos cantos. Quando Charlie sorria era mais fácil perceber porque minha mãe havia aceitado se casar tão rápido. Grande parte daquele jovem romântico havia desaparecido antes que eu tivesse nascido, como o cabelo castanho e cacheado mesma cor, se não textura dos meus tinham sumido, lentamente revelando mais e mais a pele brilhante da testa dele. Mas quando ele sorria, eu podia ver um pouco do homem que fugiu com Renée quando ela não era nem 2 anos mais velha do que eu sou agora. Eu tomei meu café da manhã alegremente, observando as partículas de poeira que apareciam por causa da luz do sol que entrava pela janela de trás. Charlie deu adeus, e eu ouvia viaturas se afastar de casa. Eu hesitei na porta de casa, a mão na minha jaqueta. Deixá-la em casa era tentador. Com um suspiro, eu a embrulhei no braço e saí para a luz brilhante que eu já não via há meses. A custo de cotovelos melados de graxa, eu consegui abrir as 2 janelas da minha caminhonete quase completamente. Eu fui uma das primeiras a chegar na escola e eu nem tinha olhado para o relógio na minha pressa de sair. Eu estacionei e me dirigi para os bancos de piquenique raramente utilizados, no lado sul da cafeteria. Os bancos ainda estavam um pouco sujos, então eu sentei na minha jaqueta, feliz por dar um uso a ela. Meu dever de casa já estava terminado, resultado de uma vida social desgraçada, mas haviam alguns problemas de trigonometria que eu não sabia se estavam certos. Eu peguei meu livro cheio de vontade de trabalhar, mas na metade do primeiro problema eu já estava sonhando acordada, olhando a luz do sol brincar com as árvores e suas casacas vermelhas. Eu olhava desatentamente para as margens do meu dever de casa. Depois de alguns minutos, eu me dei conta de que havia desenhado 5 pares de olhos pretos me olhando pela página. Eu os apaguei com uma borracha. Bela. Eu ouvi alguém chamar, e parecia ser Mickey. Eu olhei em volta para me dar conta de que a escola já estava cheia enquanto eu estava sentado aqui, ausente. Todo mundo estava usando camisetas, alguns até de shorts, apesar de a temperatura não estar acima dos 18 graus. Mickey estava vindo na minha direção vestindo bermudas caqui e uma camisa de rugby listrada, acenando. Ei, Mickey, eu cumprimentei, acenando de volta, incapaz de ser pouco receptiva numa manhã como essa.
Ele veio se sentar ao meu lado. Os seus cabelos arrepiados tinham uma brilhante cor dourada no sol, um sorriso rasgando seu rosto. Ele estava tão contente em me ver que eu não pude deixar de me sentir gratificada. Eu não tinha reparado antes, o seu cabelo é um pouco ruivo, ele comentou, pegando entre os dedos uma mecha que estava flutuando com a brisa suave. Só no sol. Eu fiquei um pouco desconfortável quando ele colocou a mecha atrás da minha orelha. Belo dia, não é? Meu tipo de dia, eu concordei. O que você fez ontem? O tom dele era provavelmente muito autoritário. Eu trabalhei no meu projeto. Eu não mencionei que já havia acabado, não havia necessidade de parecer presumida. Ele bateu na testa com a mão. Oh, é pra quinta-feira, não é? Quarta, eu acho quarta. Ele fez uma careta. Isso não é bom. O que você está escrevendo no seu? Se o tratamento de Shakespeare para com as mulheres era misógino. Ele me encarou como se eu tivesse falado em latim. Eu acho que terei que trabalhar nisso hoje à noite, ele disse, vazio. Eu ia te perguntar se você queria sair. Oh, eu fui pega fora de guarda. Porque eu não podia mais conversar com Mickey sem a situação ficar estranha. Bom, nós podíamos sair para jantar ou alguma coisa assim, e eu podia trabalhar nisso depois. Ele sorriu para mim esperançosamente. Mickey, eu odiava ser colocada contra a parede. Eu acho que não é a melhor ideia. O rosto dele desmoronou. Por que não? Ele perguntou, seus olhos cuidadosos. Meus pensamentos foram parar em Ed, imaginando se era nisso que ele estava pensando também. Eu acho, e se você repetir isso em outro lugar eu vou te espancar até a morte, eu ameacei. Mas eu acho que machucaria os sentimentos de Jéssica. Ele estava desnorteado, obviamente ele não havia pensado nisso. Jéssica? Sério, Mickey, você é cego? Oh, ele exalou claramente confuso. Eu me aproveitei disso para fazer a minha fuga. É hora da aula, eu não posso me atrasar de novo. Eu agarrei os meus livros e os enfiei na minha mochila. Nós caminhamos em silêncio até a sala de aula, e a expressão dela estava distraída. Eu esperava que quais fossem esses sentimentos nos quais ele estava inundado, que eles o levassem para a direção correta. Quando eu vi Jéssica em trigonometria, ela estava estourando de entusiasmo. Ela, Angela e Lauren estavam indo a Porte Angeles esta noite para comprar vestidos para o baile, e ela queria que eu fosse também, apesar de eu não precisar de um vestido. Não havia o que decidir. Podia até ser legal sair da cidade com algumas amigas, mas Lauren estaria lá. E quem sabe o que eu poderia estar fazendo nessa noite? Mas definitivamente não irá me envolver nesse tipo de situação. É claro que eu estava feliz com o sol. Mas esse não era o único responsável pelo meu humor eufórico, nem de perto. Então eu dei a ela um talvez, dizendo a ela que eu teria que falar com Charlie antes. Ela não falou de nada além do baile no caminho para a aula de espanhol, continuando depois da aula como se nem tivesse sido interrompida. 5 minutos depois estávamos indo almoçar. Eu estava preocupado demais com os meus próprios pensamentos para pensar no que ela estava dizendo. Eu estava dolorosamente ansiosa para ver não só ele, mas todos os Cullen para compará-los às novas suspeitas que estavam na minha mente. Enquanto eu cruzava a entrada da cafeteria, eu senti o primeiro formigamento de medo descer a minha espinha e se alojar no meu estômago. Será que eles tinham como adivinhar o que eu estava pensando? E então eu tive um outro formigamento. Será que o ar estaria esperando para sentar comigo? Como de costume, eu olhei para a mesa dos Cullen. Um arrepio de pânico fez meu estômago tremer quando eu percebi que ela estava vazia. Com um resto de esperança eu vasculhei o resto da cafeteria, esperando encontrá-lo sozinho, esperando por mim. O lugar estava praticamente lotado. Nós nos atrasamos em espanhol, mas não havia sinal de bairro de ninguém da sua família. A desolação me atingiu com uma força devastadora. Eu cambaleei ao lado de Jéssica, sem me importar mais em fingir que estava prestando atenção. Nós estávamos atrasados o suficiente para encontrar todo mundo na nossa mesa. Eu evitei uma cadeira vazia ao lado de Mickey e preferi me sentar ao lado de Angela. Eu vagamente reparei que Mickey segurou a cadeira educadamente para a Jéssica se sentar, e o rosto dela se iluminou em resposta. Angela perguntou alguma sobre o trabalho sobre Macbeth. Eu respondi tão naturalmente quanto pude enquanto mergulhava em sofrimento. Ela, também, me convidou para sair essa noite com elas, e agora eu concordei, me agarrando em qualquer coisa que me distraísse. Eu me dei conta de que estava agarrando a última ponta de esperança quando entrei na aula de biologia, vi o lugar vazio.
e me deixei levar por outra onda de desapontamento. O resto do dia passou devagar, sem graça. Na educação física, nós tivemos uma palestra sobre os princípios do badminton, a próxima tortura a qual eles iam me expor. A melhor parte foi que o treinador não chegou a terminar, então amanhã eu teria outro dia livre. Não importa que depois desse dia eles iam me armar com uma raquete antes de me soltar no resto dos estudantes. Eu estava feliz em deixar a escola, então eu podia fazer beicinho e me lastimar livremente antes de sair com Jéssica e companhia. Mas logo que eu entrei na casa de Charlie, Jéssica ligou para cancelar os nossos planos. Eu tentei parecer feliz por Mickey ter convidado ela para jantar. Eu realmente estava feliz que ele finalmente parecia estar entendendo, mas o meu entusiasmo pareceu falso até para os meus próprios ouvidos. Ela remarcou as compras para amanhã, o que me deixou com poucas escolhas no que se trata de distrações. Eu tinha peixe marinando para o jantar, com salada e pão que sobrou da noite passada, então não havia nada para fazer nesse aspecto. Eu passei meia hora concentrada no dever de casa, mas depois eu já estava de saco cheio disso também. Eu chequei meu e-mail, lendo milhares de cartas antigas da minha mãe, ficando mais animada enquanto elas progrediam para o presente. Eu suspirei e digitei uma resposta rápida. Mãe, desculpe. Eu estive fora. Eu fui à praia com alguns amigos. E tive que fazer um trabalho. Minhas desculpas eram honestamente patéticas, então eu desisti. Hoje está fazendo sol lá fora. Eu sei, eu também estou chocada. Então eu vou lá fora para sugar toda a vitamina D que eu puder. Eu amo você, Bella. Eu decidi matar uma hora com leitura não relacionada com a escola. Eu tinha uma pequena coleção de livros que eu trouxe comigo para Forks. O maior volume se tratava de um apanhado das obras de Jane Austen. Eu selecionei um e me dirigi para o quintal, levando uma colcha antiga que havia no armário. No quintal pequeno, quadrado de Charlie, eu dobrei a colcha no meio e deitei na sombra das árvores na grama parada que sempre seria um pouco úmida, não importava quanto o sol brilhasse. Eu deitei sobre o estômago, cruzando os tornozelos no ar, passando os livros tentando decidir qual deles eu escolheria. Os meus favoritos eram Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Eu tinha lido o primeiro mais recentemente, então eu comecei com Razão e Sensibilidade, só para me lembrar que o herói da história se chamava Edward. Com raiva, eu abri Mansfield Park, mas o herói desse livro se chamava Edmund, que era perto o suficiente. Não havia outros nomes disponíveis no século XVIII. Eu fechei o livro, aborrecida, e me virei de costas. Eu não pensaria em mais nada além do calor na minha pele, eu disse a mim mesma severamente. A brisa ainda estava leve, mas fez as mechas do meu cabelo soprarem no meu rosto, e isso fez um pouco de cócegas. Eu joguei o meu cabelo para cima da minha cabeça, deixando ele descansar na colcha embaixo de mim, e me concentrei de novo no calor que tocava os meus cílios, as maçãs do meu rosto, meu nariz, meus lábios, meus braços, meu pescoço, que passava pelo pano da minha camiseta leve. A próxima coisa da qual eu tive consciência foi do som da viatura de Charlie, virando nos tijolos da entrada. Eu sentei surpresa, me dando conta de que a luz havia ido embora, por trás das árvores, e que eu tinha pego no sono. Eu olhei ao redor, confusa, com o sentimento de que eu não estava mais sozinha. Charlie? Eu perguntei, mas eu podia ouvir a porta da frente batendo. Eu levantei rápido, tolamente atordoada, juntando a concha suja e os meus livros. Eu corri para dentro para colocar óleo para ferver na frigideira, percebendo que o jantar ia atrasar. Charlie estava pendurando o seu cinturão e tirando as botas quando eu entrei. Desculpa, pai, o jantar ainda não está pronto. Eu peguei no sono lá fora, eu reprimi um bocejo. Não se preocupe, ele disse. Eu queria saber o placar do jogo, mesmo. Eu assisti TV com Charlie depois do jantar para ter alguma coisa para fazer. Não havia nada interessante para assistir, mas ele sabia que eu não gostava de beisebol, então ele colocou num canal bobo que nenhum de nós gostava. Apesar disso, ele pareceu feliz, por estarmos fazendo alguma coisa juntos. E foi bom, a despeito da minha depressão, deixá-lo feliz.